Saudações, caros internautas. É assim que entramos em sua presença para lhe atualizar o que acontece em Nacala Porto, na província e no país de forma geral. Um total de 30 cidadãos supostamente envolvidos em atividades terroristas em alguns distritos da província de Cabo Delgado acabam de ser condenados pelas autoridades daquela região a penas que variam de 20 a 30 anos de prisão efetiva. Esta é uma informação que vamos acompanhar dentro de instantes. Por agora, uma criança de 1 ano de idade foi arrastada na noite do dia 23 de janeiro de 2025 pela corrente da água da chuva, enquanto dormia no interior da casa dos seus pais, cita na zona de Nakuru, algures no bairro de Moconi, em Nacala Porto. A situação provocou susto e desespero no seio da família, pois a menina foi encontrada presa na parede desta casa. Na altura, a menor parecia que perdera a vida, mas era apenas um desmaio. Voltou a dar sinal de vida horas mais tarde para o alívio de todos. O pai da criança informou à equipe do canal Wona TV que tudo começou com a destruição deste muro de vedação, que desviou o curso normal da água da chuva. Depois das obras de infraestrutura, a água deixou de passar no canal normal. Na noite do dia 23 de janeiro, data dos fatos, todas as pessoas estavam a dormir enquanto chovia torrencialmente. E esta menina encontrava-se sozinha no quarto. A água da chuva ficou acumulada no lado de fora do quintal, porém derrubou a parede do quintal e atingiu o interior da residência até o quarto da criança. A água acumulou-se neste lugar até destruir a parede da casa, pois procurava por uma passagem para continuar o seu percurso, tendo arrastado a criança até fora da residência. Depois de se aperceber da situação, a família entrou em desespero, porém a menor foi localizada presa na parede desta moradia, onde aparentava estar morta. Claro, esta água desde eu nasci sempre passava aqui mesmo. Ok. Só que pronto, apareceu o senhor empresário aqui, fez essa barreira dele ali, fechou as águas. Por isso, a água arrebentou a parte da minha casa. Eu tenho uma criança de 1 ano e alguns meses que foi levado pelas águas. Sim. Durante 30 minutos a gente a chorar para a criança, que já está morta, mas a Deus, como é potente, a criança não morreu, fomos achar quase do outro lado. Neste momento, este pai está preocupado com a situação das residências nesta zona, por isso solicita a intervenção das autoridades competentes no sentido de impor o cumprimento das regras de urbanização e ordenamento territorial. A nossa fonte entende que as construções não devem fechar os caminhos por onde passa a água da chuva sob o risco de criar inundações ao nível das zonas residenciais. A Universidade Rovuma, Unirovuma, está sendo acusada de perseguir e inviabilizar a formação de alguns estudantes daquela instituição que frequentam diferentes cursos de licenciatura ao nível da cidade de Nacala Porto, na província de Nampula. A redação do canal Wona TV recebeu estudantes de diferentes cursos, os quais apresentaram um conjunto de injustiças perpetradas, sobretudo pelo Departamento do Registro Acadêmico e alguns docentes. O exemplo que temos é do estudante Ananias Faisal Renato Makonomala. Ingressou em 2022 no Instituto Superior de Transporte, Logística e Telecomunicações da Universidade Rovuma, com o objetivo de se formar em Gestão Ambiental e Desenvolvimento Comunitário. No dia 23 de janeiro de 2024, o estudante fez a pré-inscrição para o 3º ano acadêmico. Em simultâneo, devia pagar a primeira propina, mas o estudante só canalizou o valor correspondente no dia 26 de março do mesmo ano, porque tinha dificuldades financeiras. Mais tarde, o visado acedeu ao portal do estudante para verificar se o pagamento refletiu na conta individual. Foi a partir daí que descobriu que foi bloqueado pelo sistema de gestão universitária.
O estudante tentou contactar os docentes e o pessoal administrativo da instituição para receber ajuda no sentido de resolver o problema, pois não podia visualizar as suas notas e acompanhar a sua situação financeira. Faltou a capacidade de solucionar o caso ao nível de Nacala Porto. O estudante foi orientado para contactar o Departamento do Registro Acadêmico no campus da universidade, localizado no bairro de Napipini, algures na cidade de Nampula. Aliás, chegou até de contactar o vice-reitor da Unirovuma. O dirigente fez uma nota para o registro acadêmico, orientando a necessidade de desbloquear a situação, mas a decisão foi simplesmente ignorada. O pai do estudante, na qualidade de encarregado de educação, também tentou intervir no caso para ver o seu filho a continuar a estudar, mas não teve nenhuma resposta, tendo solicitado à imprensa para manifestar a sua indignação. Estou a pedir, ou seja, um grito de socorro por uma situação que está-me a deixar indignado, agastado, verdade, agastado com a instituição Unirovuma. Por que agastado? Eu, como pai encarregado, que dia após dia vou à procura, né, dinheiro justo, para poder formar um filho, um educando, um de apenas 23 anos que está a viver com o pai para formar. Tá. Consegui, ou seja, investir grandes valores que uma média mais ou menos, se formos a calcular, pouco menos de 200 mil, que hoje em dia está sendo reduzido a nada. O esforço de um pai, o sonho de um filho de se formar. Ora vejamos, na verdade, o que é que me traz a pedir esse grito de socorro, a pedir essa ajuda, para que haja solução ou que seja reposto o direito deste estudante? Começamos em parte. O estudante inscreveu-se no ano 2022, na extensão de Nacala, na Universidade de Unirovuma. Primeiro ano, no curso de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Comunitário, neste caso CADEC, né? Inscreveu-se de lá para cá, foi estudante na normalidade. Não teve dívidas no sistema, o sistema está limpo. Até princípios de 2024, em que está a fazer o terceiro ano, ele depara-se com uma situação no seu sistema, no seu perfil, em que ele foi bloqueado. Ok, o estudante, sendo do regime pós-laboral, ele foi procurar saber com a instituição, ou seja, com as estruturas componentes ao nível local, naquela Porto. Entrou em contato com o registro, por exemplo, o coordenador do registro acadêmico, ou seja, o coordenador do curso, na pessoa do Dr. Luís, assim como a doutora Flora, e colocou a situação. Eles disseram que, cá ao nível local, eles tentaram ao nível interno comunicar e chegaram à conclusão de que não tinham como resolver ao nível local, em que propuseram ao estudante para que fosse a Nampula. Prontos, com seus próprios meios, que é o que me admira. Não sei se existe um elo de ligação entre as instituições, ou seja, qual é o papel da extensão de Nacala. Ele foi submetido em Nampula, com seus meios. Ele foi. Chegado lá, ele foi dito para requerer. Requereu e deixou o requerimento, mas mesmo assim, quando colocou a preocupação, entraram no sistema, constataram de que a ficha está limpa, com exceção. O problema onde que surge é que ele, no segundo semestre do 2023, ele fez a prescrição no tempo normal, previsto pelo decreto. Infelizmente, por questões financeiras, ele acabou acabou pagando um tempo depois, ou seja, fora do prazo. Prontos, ele pagou, efetuou, correndo sob todos os riscos, porque segundo os avisos
Se tu pagas fora do prazo, corre o risco de o valor ficar pendente no sistema, ou seja, acabas perdendo. Mas, infelizmente, o sistema da Unirovuma assumiu, mediante aquela prescrição, ou seja, ficha de prescrição, ele efetuou o pagamento e o valor refletiu na conta da instituição. Tendo refletido, gerou a ficha semestral de pagamento do restante das propinas durante o semestre todo. E ele foi efetuando o pagamento e terminou o semestre com a ficha limpa, terminou o pagamento. Igualmente fez a inscrição em 2024, primeiro semestre do ano passado, ele fez a inscrição e também teve sucesso, porque a ficha estava limpa, continuou a frequentar. Só que, meados de março, quando ele quis entrar para verificar as suas dívidas, é quando ele se surpreende-se com o bloqueio. Este pai já fez as matemáticas e concluiu que até então gastou cerca de 200 mil meticais em propinas desde o primeiro ano. Por isso, espera que o valor seja devolvido ou a situação resolvida para que o seu educando continue a prosseguir o sonho de obter o grau de licenciatura. A nossa equipa sabe que este não é um caso isolado de Ananias. Existe uma lista de 116 alunos da Unirovuma em Nacala que estão na mesma situação. Não temos informação se este grupo de estudantes conseguiu ultrapassar o problema e voltou a estudar, ou os alunos foram colocados no olho da rua. No entanto, o que o pai de Ananias não quer é que não se pode ignorar o fato de que houve um investimento para a formação do seu filho. E se a decisão é mesmo de afastar o aluno, qual será o tratamento em relação ao dinheiro gasto? De acordo com este pai, há ainda espaço para abrir um processo judicial para exigir os direitos do estudante. E isso só será a última etapa, caso todas as possibilidades de diálogo sejam esgotadas. A ONA TV tentou, sem sucesso, contactar a direção da Unirovuma em Nacala Porto no sentido de obter algum esclarecimento à volta deste caso. Contudo, os profissionais que nos atenderam orientaram-nos a contactar a direção da Unirovuma numa distância de cerca de 250 quilômetros, o que torna impossível trazermos o contraditório desta matéria. No entanto, a nossa reportagem tentou contactar a direção da Universidade de Rovuma ao nível de Nacala Porto. Aqui não foi possível obter alguma resposta, supostamente porque devemos contactar a reitoria desta instituição, que se localiza na cidade de Nampula, cerca de 250 quilômetros, para obtermos a resposta que este grupo de estudantes está a se queixar. Verdade ou não, mas da maneira como o assunto está sendo tratado, tudo leva a crer que existe alguma conivência na perspectiva de querer prejudicar a formação desses jovens. O amigo internauta tira suas próprias conclusões. Agora vamos para a nota de reportagem com que destacamos no princípio deste bloco informativo, segundo a qual um total de 30 cidadãos supostamente envolvidos em atividades terroristas acaba de ser condenados pelas autoridades da província de Cabo Delgado a penas que variam de 20 a 30 anos de prisão efetiva. Cabo Delgado sofre agressão terrorista desde 2017. Só em 2024 foram condenados mais de 13 envolvidos em atos terroristas com penas pesadas. 2024 foi marcado pela dedução de acusação de 15 processos envolvendo 19 arguidos presos e submetidos ao tribunal para julgamento. Do total, 13 foram condenados a pena que variam de 20 a 30 anos de prisão pela prática dos crimes de adesão à organização terrorista, do terrorismo e ações conexas e condenados pela prática dos crimes de financiamento ao terrorismo. Otávio Zilo insiste em um discurso que medidas severas e punitivas a quem for provados no envolvimento em ações terroristas serão tomadas. As condenações acima verificadas visam, por um lado, dissuadir outros jovens para que não aderem
à fidelidade dos turistas, garantir a reabilitação e a reinserção social dos condenados e, por outro, incentivar aos que temam em permanecer nas matas a se entregar, pois terão um julgamento justo, proporcional e assente nos princípios fundamentais consagrados na Constituição da República de Moçambique, nos instrumentos de direito internacional e demais leis. O magistrado do Ministério Público falava esta terça-feira em Pemba, na abertura do ano judicial. Aqui foi dito que o terrorismo está a limitar o acesso à justiça nos distritos afetados pelos terroristas. Sim, vários expedientes processuais transitam ano após ano, frustrando os nossos concidadãos que esperam por uma justiça célere, mas de qualidade. E como magistrados que somos, não podemos fugir a esta responsabilidade. O governo continua empenhado em recuperar os distritos afetados e assegurar que os cidadãos que retornaram às suas comunidades tenham acesso à justiça de forma célere e eficaz. A cerimônia de abertura do ano judicial em Pemba contou com a presença de magistrados judiciais e do Ministério Público. Vamos a um curto e breve intervalo para darmos espaço aos nossos compromissos comerciais e nós voltamos em breve. Não saia daí para se manterem atualizados. Centro Escola Instituto Yasmin, especializados no ensino infantil. Admitimos crianças com a idade de 1 a 5 anos. Traga a criança para aprender a numeracia, a língua portuguesa, aulas de inglês, arte e dança. Oferecemos uma alimentação com valor nutricional para o crescimento saudável. Promovemos sessões de piquenique para animar e envolver as crianças num ambiente de convívio e consolidação social. Contamos com um parque de recreação para os meninos. Estamos localizados no bairro de Mocone, na rua principal da Escola Secundária de Nacala, próximo do semáforo de Matape. Contacte-nos através do 86 62 01 86 6 87 76 43 533. Abrimos às 7 horas às 15h30, com direito a 1 hora de repouso logo depois do almoço. Centro Escola Instituto Yasmin, educar hoje para servir amanhã. Está a visitar a cidade de Nacala Porto e deseja alojamento para se sentir à vontade como se estivesse em sua casa? Estamos aqui para o seu atendimento. Prestamos serviço de restaurante e bar. Temos ainda espaços para eventos como casamento, batizados, aniversários, baile de estudantes e muito mais. Contacte-nos através de 87 46 84 42 0. Estamos localizados no cruzamento da estrada que dá acesso ao Hospital Geral de Nacala. Somos Complexo Kwanza. Una Mídia, um canal do cidadão. Quer denunciar alguma injustiça? Quer reportar uma irregularidade no seu bairro? Ou precisa da cobertura da equipa da Una Mídia no seu evento? Ligue-nos através do 87 17 07 230. Una Mídia, a visão do desenvolvimento. Regressamos para a segunda e última parte do nosso bloco informativo, aqui na ONA TV. Os proprietários de alguns estabelecimentos comerciais da cidade de Nampula começaram a promover a fuga ao fisco. Uma das estratégias que eles usam é a não emissão de recibos de compra, uma situação que está a preocupar os consumidores. O problema já vem se arrastando há bastante tempo e tem sido preocupante para os clientes que fazem compras e em casos de uma anomalia no produto não tem como reclamar. Eu tenho pedido, na verdade, mas muitos dos estabelecimentos chineses, por vezes, eles não passam.
Então, se tu queres reclamar, às vezes dizem devolve o produto. E se tu estás a precisar na altura, não tens que devolver, é só aceitar o recibo e ir embora. Tanto que em todos os caixas eu acho que tinham que ter os livros para eles passarem manualmente e colocarem o carimbo pago. Esta senhora diz que esta é a terceira vez em que faz compra neste estabelecimento comercial de capital chinês, mas nunca teve fatura. Uma situação que descreve-te preocupante. Não. Das outras vezes que entrou aqui, já recebeu fatura? Não. Recibo? Também não. E nunca exigiu? Não. Eu achava ser normal. Sabe qual a importância de receber já a fatura? Sim. É para quem? Em casos de você não, em casos de o produto não servir, poder devolver. Como forma de travar esta situação, a Autoridade Tributária de Moçambique, em Nampula, lançou nesta quarta-feira uma campanha de cidadania nacional que tem por objetivo sensibilizar os proprietários de estabelecimentos comerciais a emitir faturas para os seus clientes. Há um trabalho que vai ser feito a posterior e exatamente neste momento trata-se de educação fiscal. Há uma sensibilização que está sendo feita pela Autoridade Tributária. E como se pode ver, o nosso trabalho não é só penalizar, mas sim temos um trabalho que é educativo. Isso é que é o mais importante. A autoridade tributária diz que esta primeira vez serão sensibilizados os responsáveis dos estabelecimentos comerciais e em casos de renitência, medidas duras poderão ser acionadas. O governo da província de Nampula dá sinal à reconstrução de infraestruturas públicas destruídas pelos manifestantes no contexto da crise pós-eleitoral. A primeira ação vai incidir sobre o Centro de Saúde de Namicopo e a terceira esquadra da Polícia da República de Moçambique, também localizado no mesmo bairro. O Centro de Saúde de Namicopo, assim como as duas esquadras policiais localizadas no bairro com o mesmo nome, não estão a funcionar desde dezembro do ano passado, 2024, porque foram destruídas no âmbito das manifestações. O governador da província de Nampula, Eduardo Abdullah, carinhosamente conhecido por Tio Salimo, visitou nesta quarta-feira as infraestruturas destruídas e prometeu que em 3 meses estarão em funcionamento. Quero acreditar que num prazo de 90 dias nós teremos essas 3 unidades a funcionar no seu pleno. Há um valor estimado para essas 3 obras? Até este momento, porque nós quando mandamos fazer o levantamento só mandamos fazer o centro de saúde e o custo da obra anda na ordem, estamos a falar só de construção, anda na ordem do levantamento que fizemos, na ordem de 3,5 milhões de meticais. O governo de Nampula diz que vai contar com o apoio do Conselho Autárquico da cidade de Nampula. Portadores de HIV são obrigados a andar muito tempo, os seus processos foram destruídos, desapareceram. Crianças que precisam de assistência diária do centro de saúde têm que andar para o 1º de maio e o 1º de maio acaba ficando congestionado. Então nós vamos correr, vamos acelerar com esta obra que também deve começar com certeza absoluta nos próximos 7 dias em parceria, governo, falo do Conselho Executivo Provincial e o município da cidade de Nampula. O governador de Nampula diz que as infraestruturas destruídas estão a fazer falta à população de Namicopo, daí que há necessidade de reconstruir com urgência. Enquanto isso, em Nacala Porto, as autoridades locais já estão a se mexer no sentido de canalizar o apoio às vítimas do ciclone Dekeledi, que assolou os distritos costeiros da província de Nampula no dia 13 de janeiro de 2025. Vale a pena tarde do que nunca. Para o efeito, teve lugar a reunião do Centro Operativo de Emergência de nível distrital para, entre outros objetivos, considerar o número real de vítimas e, com base nos dados estatísticos, identificar os potenciais beneficiários.
Na ocasião, o diretor dos Serviços Distritais de Planeamento e Infraestruturas, falando na qualidade de coordenador do órgão, fez saber que o distrito de Nacala registrou um total de 5.098 famílias e 25.394 habitantes. No que diz respeito às infraestruturas públicas e privadas, destaca-se a destruição de 18 escolas e 13.280 alunos que ficaram afetados. A empresa Eletricidade de Moçambique notificou a queda de 185 postes de energia e 600 metros de linha de média tensão. O setor agrícola informou que o ciclone afetou 210 hectares de culturas diversas. A tempestade provocou ainda a destruição de 44 embarcações utilizadas para as atividades de pesca e transporte de pessoas e bens. O setor da saúde, mulher e ação social reportou a destruição de 7 unidades sanitárias, 9 igrejas e outras infraestruturas. Para o nosso distrito, nós recebíamos uma equipa multissetorial composta por colegas da ANI, INGD, Ação Social, a rádio, trabalharam conosco. Primeiro trabalhamos no primeiro dia no posto administrativo de Moanona, nos bairros de Tetriane, Murtumua, Matalane, Morpelane e Mahilene. Nesses bairros tivemos a colaboração dos secretários, onde conseguimos fazer a contagem das casas caídas totalmente, parcialmente. Nesse caso, para o bairro de Tetriane, tivemos como os primeiros números de casas caídas parcialmente 20, totalmente 13, o que prefazia 33, tendo abrangido 165 famílias. Para o bairro de Murtumua, logo no primeiro dia, foram 17 casas parcialmente, 24 totalmente, prefazendo 41 famílias afetadas, e totalizando uma média de 205 pessoas afetadas. Matalane, foram 55 parcialmente e 83 totalmente, prefazendo 138, tendo afetado 690 pessoas. Bom, tanto continuidade naquilo que é a grelha de resumo das infraestruturas públicas que sofreram com o ciclone. Tivemos aqui as infraestruturas de bloco administrativo, uma média de 12, unidades sanitárias 7, casas de culto 9, escolas afetadas 18, salas de aula 136, alunos afetados 13.280. Até o momento, as autoridades receberam, em termos de apoio, 200 litros de óleo alimentar, 2.000 kg de arroz, 100 kg de açúcar, 100 kg de sal, 7.500 metros de plástico de cobertura, 70 kits de ferramentas para agricultura e 10 sacos de roupa usada. A administradora do distrito de Nacala orientou as comissões de trabalho para canalizarem o apoio para as pessoas mais vulneráveis, porque as quantidades são poucas. Nesse caso, a prioridade vai para idosos, famílias chefiadas por menores, entre outros grupos sociais mais carentes. E o que se pretende é dar aos vulneráveis. Não teríamos capacidade de dar a toda a gente. Aqueles idosos ou idosas, aqueles chefes da família que têm a família alargada, aqueles que achamos mesmo um portador de deficiência que pode custar muito a sua locomoção para ir procurar paus ou alguma coisa para a construção. Então precisamos de fazer este levantamento. Quem é quem que deve receber o pouco que temos e quais são os bairros. Esta divisão de bens e esta decisão tem que ser colegial. Não pode ser só entendemos e dar. Cada um de nós tem que dizer sim,
mas o que nós encontramos é isto no nosso bairro. Entretanto, a sessão contou com a presença de quadros do Conselho Autárquico de Nacala, desde vereadores e os chefes dos postos administrativos, os quais apresentaram uma estatística de pessoas afetadas diferente do governo do distrito. Na área de contas, tanto o município como o governo, estamos a falar da mesma pessoa, do mesmo território, da mesma comunidade. Então há necessidade, quando acontece uma coisa desse gênero, o município, o governo se juntarem para juntos vermos como que nós podemos fazer. E em relação à parte de levantamento, na verdade aqui precisa a gente aprofundar, porque os dados que nós vimos ali, com aqueles que nós recebemos com o secretário dos bairros, há uma pequena divergência. O chefe do posto de Moanona estava a falar isso, pelo menos o número que ele tem, é de 6 mil e alguma coisa. O secretário o chefe do posto de Moanona tem 4 mil e alguma coisa, então esses números são grandes. Até no dia que me encontrei com o doutor Malinda, eu dizia, é preciso nós os dois trabalharmos bem sobre esse assunto. Porque se eu perguntar ao doutor Malinda agora qual o número que tem como governo, vai me trazer um, e se me perguntar vocês como município qual o número que vocês têm, vamos apresentar um outro. E isso não é bom, porque estamos a falar das mesmas pessoas, das mesmas casas, do mesmo território. Então alguma coisa tem que ser feita aqui. E assim que a Presidente pensou nos juntar e criar essa comissão e envolvendo o município, é de agradecer. Na sequência, foi decidido que há necessidade de um trabalho coordenado para apurar o número real de famílias afetadas e, por isso, identificar as pessoas carentes e mais vulneráveis para beneficiarem do apoio. As outras vítimas do ciclone que ainda têm força e capacidade de trabalho devem ser aconselhadas a buscar meios próprios para reerguer as suas casas. Ao nível do governo, não existem condições para apoiar todos os afetados. Num outro desenvolvimento, tomamos conhecimento que o ciclone Dekeledi impactou o fornecimento de água ao nível dos bairros. Nessa reunião, a empresa Águas da Região do Norte esteve representada pela responsável de planificação, a qual explicou as razões por que o precioso líquido não estava a ser fornecido nas residências. Nós sofremos roubo e, como é que eu posso dizer, e arrastamento da tubagem. Arrastaram 2 tubos e a comunidade aproveitou-se de alguns dispositivos da adutora, então nós tivemos problemas em repor os dispositivos. A adutora já foi reposta, mas o dispositivo é que teve que vir de Nampula. Sim, esta avaria daqui da adutora abrange o bairro de Maiaia, na cidade de Baixa Maiaia, Messi, Mocone, Muquaípa e o bairro de Triângulo, na cidade de Alva. E assim, caros internautas, fizemos o nosso Jornal Nacional referente ao dia 6 de fevereiro de 2025. Estamos gratos pelo calor da sua audiência. Nos despedimos com promessas de voltar amanhã, às mesmas horas, e fique bem.